Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que a gente vem trazer um tema hoje muito importante para todos nós, nesse processo evolutivo que estamos trilhando, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, como ele deve ser realizado e por que deve ser realizado de forma rotineira, semanalmente. Inicialmente, a gente vai trazer aqui um roteiro sobre como a gente deve realizar esse evangelho no lar. Geralmente, inicia-se com uma prece, na verdade, a gente inicia com a escolha de um dia e horário que já vão ser pré-definidos para que todas as semanas a gente realize o Evangelho em nossos lares. É importante que seja escolhido um dia e horário que esteja o maior número de pessoas que que partilham do mesmo lar. Por que isso? Porque é o momento em que as pessoas poderão estar refletindo, estudando o Evangelho de Jesus. A gente pode iniciar, não tem uma rotina, não tem, nós não deixamos aqui uma forma de ser realizado e que deve ser seguida, né? Nós vamos dar aqui um roteirinho que sirva para que as pessoas possam realizar esse evangelho em seus lares, porque daí, utilizando-se desse roteiro, ele acaba se tornando mais leve a cada semana que vai sendo realizado. Então, geralmente busca-se ter um copo de água para que no final do estudo e das reflexões todos possam beber um pouco dessa água. Inicia-se com uma prece simples mesmo, vinda do coração. Depois é feita a leitura de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem duas formas de serem realizadas essas leituras. Pode ser feita de forma sequencial ou aleatoriamente. E depois de lida essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, é estudada e refletida, debatida entre os integrantes que estão ali para a realização do Evangelho. Aí vocês vão me perguntar se tem que ser somente o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, não precisa. Pode ser outros livros edificantes também. Nós temos como exemplo o Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Temos também o livro de Jesus no Lar, que são passagens, um livro com uma coletânea de mensagens, quando Jesus fazia o Evangelho na casa de Simão Pedro, junto com seus discípulos. Então, é um trabalho, é um livro muito rico de informações e também com muitos ensinamentos do mestre. São lições rotineiras da época que ele viveu aqui conosco, né, neste planeta. E depois da leitura dessa parte do Evangelho ou dessas obras, passa-se as reflexões, onde cada integrante da família possa conversar um pouquinho, trazer as suas experiências, passar a informação de como aquela leitura do Evangelho e das obras tocaram o seu coração naquele momento. Então, tem que ser feito de uma forma muito leve mesmo, muito prazerosa, para que haja também essa conexão com o mais alto.
Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente orienta que o Evangelho no Lar seja realizado semanalmente. É uma forma de estar progredindo espiritualmente, porque vai estar havendo o alimento da nossa alma, já que o alimento do nosso corpo a gente faz diariamente, né? O alimento da alma é nesse momento de dedicação, uma vez na semana, para o estudo do Evangelho de Jesus. Outro benefício da realização do Evangelho no Lar é porque há o saneamento dos nossos lares. Ou seja, naquele momento em que está sendo estudado e refletida a palavra de Jesus, a gente consegue fazer essa conexão mais íntima com o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, e também fazer com que sejam afastadas todas as formas de espíritos que possam estar querendo adentrar em nossos lares. Como que a gente pode fazer para que a gente tenha maior benefício deste Evangelho no lar? A gente pode iniciar também vigiando os nossos pensamentos. Então, a partir do momento em que o Evangelho no lar ele vai sendo feito pelas pessoas integrantes da mesma casa, ele vai direcionando para que haja um maior entendimento das palavras de Jesus, desse banquete moral que foi todos os ensinamentos e todos os exemplos dele, né? Então, entendemos também que o culto do Evangelho no Lar, ele não é uma inovação, ele é uma necessidade em toda parte, porque todos nós somos seres espirituais necessitados. Podemos dizer isso com muita propriedade, porque estamos aqui encarnados, tendo a oportunidade de fazer diferente o que em vidas pretéritas não fizemos. Então, como o Evangelho de Jesus, ele é todo amor e caridade, vai fazendo com que nós possamos também nos beneficiar de toda esses ensinamentos, né? Em um de seus livros, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, fala o seguinte, que o Evangelho no Lar é medida preventiva contra a obsessão, é recurso de paz e escola de bênçãos. A família que se reúne em torno da Boa Nova com regularidade transforma a própria casa em fortaleza espiritual. Agora pensemos um pouquinho sobre como funciona a realização do Evangelho no Lar em cada um de nossos lares. Pensamos o seguinte, numa cidade onde as pessoas fazem o Evangelho no Lar, que vamos imaginar, né, que no momento em que estão realizando o Evangelho em seus lares, seja acesa uma luz e que essa luz ela se expanda de uma forma que ela saia pelas janelas, pela porta e essa luz irradie para as casas e para os lares ao seu redor. E com essa luz que está irradiando, faça com que esses outros lares também passem a realizar o Evangelho no Lar. Então, em questões de semanas, meses, nós teríamos uma cidade inteira em diversos momentos iluminada por essa boa nova, por
por esses ensinamentos do Mestre Jesus, fazendo com que, com esse estudo, com essas reflexões das passagens de Jesus, possa haver a evolução moral de nós. Eu me incluo, porque eu também faço o culto do Evangelho no Lar na minha casa e muitas vezes não há a participação do meu esposo e do meu filho. Muitas vezes é até realizado, eu realizo sozinha. Mas nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos a companhia do nosso anjo guardião, da espiritualidade amiga e de todos os espíritos que querem se beneficiar do que o Evangelho no Lar vai trazer. Então, senhores, eu recomendo, há uma recomendação para que quem ainda não iniciou a realização do Evangelho no Lar, passe a fazer a partir desta semana ainda. Hoje é quarta-feira, temos aí o resto da semana para se programar, mas para que a gente consiga cada vez mais disseminar a palavra do Mestre Jesus, refletir sobre ela, trazer experiências para que a gente consiga se beneficiar de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, queridos irmãos, entendemos que essa necessidade, ela não é somente deste momento, não é somente para os que estão fazendo tratamento em nossa casa, não é somente para nós, é para todos. Então, que a partir de hoje, ao sairmos daqui, a gente consiga, depois dessa exposição, né, para que a gente possa comentar em nossos círculos de amizade, para que a gente possa fazer os convites que são necessários aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares, para que iniciem a realização do Evangelho em seus lares, para que cada lar se torne um feixe de luz, porque a gente sabe que a soma de vários feixes de luz vai nos tornar cada vez mais forte na disseminação da palavra de Deus, na doutrina espírita, nos ensinamentos do Mestre Jesus, para que a gente evolua de forma mais rapidamente. Muito obrigada.